em 1 Samuel 17:8, que diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje a tropa de Israel, mande-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos ou apavorados. Golias, ele não tinha nenhum tipo de patente no exército filisteu. Ele simplesmente era um soldado, que era um soldado grande, que se colocou à frente do exército para gritar e falar: dai-me um homem! Quem são vocês, se vocês são escravos de Saul? E eu vim aqui representar os filisteus. Se você me der um homem e eu o matar, vocês vão me servir, vão servir o nosso exército como escravo. Israel já estava pronto, olha isso, Israel já estava pronto, o exército do Deus vivo já estava pronto para atacar. E o que aconteceu? Eles pararam, eles ficaram paralisados quando viram a presença daquele gigante. E aí eles ouviram uma voz, a qual eu li o texto aqui. Ele gritou e falou: quem são vocês? Eles poderiam responder assim, se eles estivessem convicto quem eles eram. Eles poderiam falar assim: ei, Golias, você com essa sua conversa aí não adianta nada, porque nós estamos aqui convictos de quem somos. Nós somos o exército do Deus vivo, o Deus de Israel, não é o Deus dos filisteus, não. Preste bem atenção, nós vamos atacar você, independente de você estar aí falando essas coisas aí, Golias. Nós vamos atacar e nós vamos vencer, porque nós temos Deus do nosso lado. E isso é muito importante. O importante é você entender quem você é e quem você serve. Aleluia! Glória a Deus! Mas eles deram ouvido à voz daquele gigante, falando o que eles deveriam fazer, não o que eles queriam fazer. Negativo. Eles falaram simplesmente aquilo que Golias queria que eles fizessem. Até um período de chegar um menino de 15 anos, mais ou menos, e pegar uma funda e 5 pedras e cair para dentro. E o que Davi falava naquele momento? Falava assim: ei, quem é esse circunciso que está aí falando aí contra o exército do Deus vivo? Ei, pessoal, acorda! Não vamos dar ouvido para essa voz aí, não. Essa voz aí não está nos motivando em nada. Essa voz aí é de um derrotado, é de um cara que não serve o mesmo Deus que a gente, é um cara que ele não crê naquilo que a gente crê. E o Deus dele não é o mesmo que o nosso. O nosso Deus é o Deus vivo, o Deus que livra a gente de todas as batalhas. Vocês esqueceram? Ei, deixa que eu enfrento esse cara aí. Não, Davi, você é muito pequenininho. Pega aqui ó, uma armadura, colocar a armadura lá nele lá. E ele fala: meu Deus, como eu não consigo me mexer, não quero. Eu quero uma funda. Eu já tenho aqui, agora eu vou pegar 5 pedras e vou enfrentar esse cara aí, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia que para quem ele tinha sido ungido. Davi sabia quem ele servia. E em momento nenhum Davi recuou. Davi simplesmente avançou, que era o que todos ali tinham que fazer. Davi simplesmente avançou. E aí ele pegou aquela pedra, aí só tinha um espaço, que era aqui, ó, onde ficava aberto. E ele pegou aquela funda e jogou-lhe a pedra. E a funda o Senhor direcionou até a testa de Golias, e Golias caiu. Muitas vezes vozes vêm falar para nós o que devemos fazer. Muitas vezes vozes vêm a nosso encontro para falar aquilo que nós devemos fazer para as pessoas e satisfazê-la. E não é assim. Nós temos que entender quem somos e quem servimos. Nós temos que entender que nós servimos o Deus vivo, o Deus, o único Deus, aquele que sara, aquele que cura, aquele que nos impulsiona para a batalha, aquele que está com a gente em todo momento.
É isso mesmo, Ana. Se Davi dependia de Deus, ninguém para um homem completamente, quando ele é dependente. É isso mesmo. É dessa forma. Davi, em momento nenhum, ele quis ouvir aqueles que estavam ali ao seu redor com medo, atônitos ali, com medo, apavorado por causa da fala. E essa voz, eles estavam seguindo, eles estavam dando ouvido a essa voz, a voz de um filisteu. Independente dele ter quase 3 metros de altura ou um pouco mais, da sua lança ter um peso muito grande, muito pesado, do seu escudo ser carregado por um servo, porque ele era muito pesado, muito grande, e ele tinha pessoas que faziam isso por ele. Independente disso, irmãos, preste bem atenção, você tem que entender que você serve um Deus maravilhoso, e todas as coisas acontecem de uma forma gradativa, nada acontece por acaso. Todas as vozes que são faladas para nós negativamente, ela não é aceita de uma hora para outra, mas ela é minada em nosso coração e começa a ficar aqui, na nossa memória. Eu não sou capaz, eu não consigo, se eu for eu vou morrer, então é melhor eu ficar aqui, eu não vou e nem fico, eu fico indeciso, porque essa voz ela vai minando, ela vai fazendo uma avalanche em nossas vidas. Essa voz, ela vai criando força dentro de nós, que é a voz negativa. Preste bem atenção com o que eu vou falar para você. Como nós atraímos coisas negativas para a nossa vida com uma facilidade tremenda. Preste bem atenção. Você vai fazer uma festa ou vai fazer um evento, você convida 100 pessoas. 60 pessoas comparecem. Você não dá atenção para essas 60 pessoas. Você fica falando das 40 que não veio. Poxa, essas 40 vieram. Irmãos, dê atenção para aqueles que vieram. Motive aqueles que estão ali contigo. Essas pessoas foram aquelas pessoas que deram ouvido a algo bom. Aquelas que não vieram, teve os seus motivos particulares e não apareceram. Mas não é para você dar razão à coisa negativa, aquilo que não veio, aquilo que não aconteceu, aquilo que poderia acontecer, aquilo que poderia ser. Não! Ajude, motive aqueles que estão ao teu lado, porque a voz que foi falada foi a sua. O pedido foi o seu e eles ouviram. 60 pessoas ouviram. Se tivesse 10 ali que ouvisse, você tinha que dar motivação para essas pessoas, porque essas pessoas foram a parte boa da história. As outras não. As outras tiveram seus motivos, como eu disse. E você precisa entender quem você é e qual voz você escuta. Porque muitas vezes as vozes vêm sobre as nossas vidas e nós acreditamos nela. Por muito tempo, eu estou ministrando isso aqui porque eu vivi isso por muito tempo. Eu acreditava que eu não era quem hoje eu sou. Eu acreditava que eu era aquilo que a sociedade falava. Que aquela pessoa que não tinha jeito, que era aquela pessoa que não tinha capacidade, que era aquela pessoa que não gostava de fazer, que não gostava de realizar, que não gostava de trabalhar, que não gostava de fazer nada, que vivia dependendo disso, dependendo daquilo. E eu acreditei, por um período eu acreditei. E eu dava ouvido a essas pessoas. E muitas vezes pessoas que estavam ao meu lado, ao invés de me motivar, falar, não, cara, não escuta essas conversas não. Você é muito inteligente, você é muito bonito, você é muito isso. Mesmo que não fosse, mas falasse para que elas viessem ser motivadas por uma palavra e algo viesse nascer de dentro dela. Foi isso que aconteceu um dia. Eu achei muitas vezes que eu não era, porque quando eu iniciava um projeto, algo para minha vida, e no começo dava certo, e na metade começava a dar alguma coisa errada, eu já colocava tudo que deu certo por água abaixo, jogava tudo fora, jogava tudo no lixo, e começava a lembrar das coisas que não deu certo, as coisas que não estavam dando certo. Realmente eles têm razão, realmente o que eles falaram está certo, e não é assim. O que Deus fala para nós é que nós temos que ser forte e corajoso. Teve um momento que Josué aceitou que o inimigo entrasse dentro do arraial, e nem por isso o Senhor o abandonou. Falou para Josué: seja forte, corajoso, do mesmo jeito que eu falei com o meu servo Moisés, eu vou falar contigo, Josué. E Deus, ele não deixou Josué de forma nenhuma.
por mais que ele tenha ali errado, que ele tenha tomado atitude sem comunicar ao Senhor, porque o Senhor ia falar com ele através daquelas atitudes, o que aconteceu? O Senhor foi lá intervir e colocou, interviu. Minha professora está aqui, graças a Deus. Interviu ali, colocou a sua mão e não deixou que o povo de Israel, o seu povo escolhido, sofresse dano. E matou aquele povo que estava montando uma arapuca para o povo de Israel com pedras. E eles mesmos começaram a se matar. Por quê? Porque o Senhor está ali com a gente em todo momento. Ele fala para nós: seja forte e corajoso, creia em mim. Creia que eu farei coisas maiores na tua vida. Creia em mim, permaneça em mim, que eu farei coisas maiores, coisas que você nem vai acreditar. Fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que você está esperando para buscar o Senhor? Busca Ele enquanto se pode achar. Nossa vida é igual um vapor. Invocai-o enquanto Ele está perto, que vai ter um momento que Ele não vai mais estar perto da gente. Mas nós temos que aproveitar esse momento. Esse é o momento da gente entregar a nossa vida ao Senhor, os nossos caminhos para o Senhor, e não ficar ouvindo vozes alheias que venha falar coisas negativas para nós, que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não sabemos. E Davi simplesmente rodou aquela funda e foi, porque ele dependia de uma voz de comando. Quem era essa voz? Essa voz era a voz do Senhor, e ele sabia que mesmo ele sendo menor, ele sabia que ele poderia derrotar aquele gigante, porque quem estava nele era muito maior do que o que estava ao redor. Você entende isso? Você entende que quem está contigo é muito maior do que aquele que está ao teu derredor querendo falar coisas para você, para te derrubar? Você crê? Escreve aí se você acredita nisso que está sendo falado nessa noite, porque as coisas vão sempre minando em nossas vidas. As vozes negativas vai sempre minando e a gente vai criando ela como uma avalanche. Ninguém constrói uma obra pelo telhado, porque não tem nada para sustentar, e a gente vai minando. Então vai criando uma estrutura, e aí a gente vai encaixando essas vozes negativas e acreditando que somos realmente aquilo que falaram de nós. Eu queria que você colocasse aqui um testemunho de algo que aconteceu com você. Eu queria que você colocasse aqui se isso está servindo para você, se é algo que você estava pedindo a Deus para que falasse contigo nessa noite. Coloca aqui. Eu coloquei aqui alguns tópicos de vozes que às vezes entram em nossas vidas que nós nem percebemos, que é a voz que amedronta. Golias gritou em alta voz, falando: dai-me um homem! E ele gritava: dá-me um homem! Porque ninguém se prontificava. E de repente, um ser humano que estava ali a pedido do seu pai, levando ali para os seus irmãos um alimento, olhou e falou: quem é esse cara aí, rapaz? Eu derrubei foi urso, matei foi leão. Esse cara aí, rapaz, aí vai ser mais um que eu vou pegar e vou arrancar a cabeça. E é dessa forma que nós temos que dar ouvidos para aquelas vozes negativas. Primeiro, nós temos que ser obedientes à voz de Deus. E outra, não temos que dar ouvido à voz daquelas pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, como eu disse aqui, mas não estão felizes com a nossa vitória. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Quando você está precisando, quando você está necessitando, as pessoas estão até ao teu lado, te fornecendo, suprindo as tuas necessidades. Mas quando você começa a se erguer, que você começa a igualar, essa pessoa já não consegue mais suportar. E quando Deus começa a te exaltar, que tu começa, ela sai de perto de você. Ou ela faz de tudo para que você volte ao patamar, para que ela venha se sentir
mais confortável, mais poderosa, mais potente. E aí Deus, ele vai lá e te exalta. E a voz que oprime, ou a voz que amedronta, é a voz que grita, que fala que você não é capaz, que vai fazer algo com você e você vai acreditar. Você acredita naquilo que as pessoas falam. Eu vou te pegar. Eu vou fazer isso com você. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. E às vezes a gente acredita e breca a gente de uma forma que não dá pra gente prosseguir. E isso nós precisamos entender, que nenhuma voz vai nos parar, porque nós temos um caminho lindo para seguir, nós temos um caminho maravilhoso para prosseguir. A voz que oprime, o cego de Jericó, ele simplesmente tinha uma multidão contra ele. Cala a boca, não oportuno mestre, cala a boca. Só que ele não deu ouvidos e clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E ele estava à beira do caminho, gritando, clamando. E por um momento Jesus ouviu, falou: quem é que clama? Mande vir até mim. E logo ele largou aquela capa e correu. Quando ele chegou lá, Jesus falou: o que tu queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Mas pela multidão, ele nem abria a boca, porque a multidão enxergava ele como um mendigo e cego. Um mendigo que não tinha esperança, um mendigo que não tinha nenhuma motivação por estar gritando e por estar ali mendigando, porque aquela capa simbolizava isso, que ele era autorizado a mendigar. Mas o momento que ele clamou, ele não deu ouvido à multidão e ele clamou, Jesus ouviu. Ei, eu venho te falar nessa noite, não ligue para a multidão, não ligue para a voz opressora, para a voz que oprime, para a voz que reprime. Não ligue, escute a voz do Senhor, mesmo que Ele não esteja falando nada, clame a Ele, que Ele vai ouvir o teu clamor e vai realizar o desejo do teu coração. Simplesmente Ele poderia ter pedido dinheiro para Jesus. Ah, Jesus, ninguém me dá um dinheiro aqui, eu quero um dinheiro. Só que não, Ele sabia qual era a necessidade dele, e Ele passou a enxergar tanto físico como espiritual, porque no final do capítulo fala que ele seguiu a Jesus. Ele não quis simplesmente, ele não se satisfez ali simplesmente com a visão, ele queria mais. A Arca da Aliança ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. O que ele fez? Quando Davi tirou a arca, ele foi ao encontro da presença. Ele falou: ei, deixa eu trabalhar de porteiro. E depois Deus foi exaltando ali, porque ele queria estar na presença. Ele não queria estar longe da presença. E assim como aquele cego que ele enxergou fisicamente, ele também enxergou espiritualmente. E nós temos que entender isso e não ouvir a voz da multidão. Nós também não temos que ouvir a voz que acusa. A voz que acusa. Paulo, ele estava pregando o evangelho, convertido, firmão na palavra, missionário, indo para um lado, para o outro, e de repente um advogado chamado Tértulo começou a acusá-lo perante o governador para que Paulo fosse preso e morto. Só que Paulo fez a sua defesa, e isso está escrito lá no Atos dos Apóstolos 24:5. Aí o acusador falava assim: verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Olha isso, Tértulo acusando Paulo por estar pregando o evangelho. E ele não deu ouvido. Depois Paulo se defende de uma forma fabulosa, falando para ele: seu governador, eu simplesmente não estou fazendo tumulto nenhum.
simplesmente eu creio na ressurreição dos mortos, aleluia. E ele fala que o meu Redentor vive, aquele que eu creio não é de confusão, aquele que eu prego não é de confusão e não tem tumulto nenhum, simplesmente essas pessoas estão incomodadas com a minha palavra. Pessoas vão se incomodar com você sim. Quando você estiver pregando a palavra, estiver ministrando a palavra, pessoas sendo curadas através da tua vida, as pessoas sendo salvas através da tua vida, as pessoas vão se incomodar sim, até mesmo na igreja. Quando você começar a ser usado por Deus, começar a abrir culto, começar a ministrar, se preparar para pregar, falar da palavra de Deus, tanto na igreja quanto na rua, no evangelismo, numa missão, vai ter pessoas que vão te acusar. Mas tu vê, ele prega ali, mas ele faz isso, ele faz aquilo, começa a te acusar, porque o papel do acusador é esse, para poder te desmotivar. Mas hoje eu tenho uma palavra para você. O Senhor, Ele é contigo e você não vai se desmotivar por causa de pessoas. Você não vai deixar de falar a palavra por causa de pessoas que estão querendo o teu fim, querendo que você caia, para que Ele suba através da tua vida como degrau, usar a tua vida como degrau. Não esquece isso. O Senhor, Ele é contigo. E Paulo foi o maior missionário que existiu na face da terra. Escreveu 13 cartas. E o Evangelho Novo é a maioria escrito por Paulo. Então, meus irmãos, não desista de falar. Fale para o seu pai, fale para a sua mãe, fale para os seus vizinhos, para o seu irmão. Fale que Deus é bom, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta de todas as amarras negativas. E pessoas vão te acusar. Para, agora que tu é crente, tu vem falar de Deus. Antes tu fazia isso, aquilo, outro. Tu bebia, tu fumava, tu se prostituía, tu era maior fofoqueiro. Para com isso. Eu era. E o Senhor fala que quando a gente pede perdão, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então daqui para frente somos nós, eu, você e o Espírito Santo de Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto conosco, nos direcionando para que nós venhamos a pregar o Evangelho de uma forma sobrenatural. Oh glória, aleluia. Mas o Senhor, Ele sempre vem com uma voz mansa, uma voz de direção. O Senhor não deixa com que essa voz da acusação, a voz que oprime, a voz que amedronta, toma conta das nossas vidas. Quando a gente está em Cristo, nova criatura nós somos, e as coisas elas se passaram, e a voz do Senhor vem, é a voz que orienta. A voz de Deus é aquela voz que nos motiva, aquela voz que nos direciona e da melhor forma possível. E a voz que orienta é um dos tópicos que eu tenho aqui. A voz que orienta é a voz que fala assim: ei, eu vou te usar. Ei, você não é capacitado, mas eu vou te capacitar, porque eu te escolhi. Deus falou com Noé. Noé era agricultor e não carpinteiro e nem marceneiro. Noé não mexia com madeira. E o chamado era para Noé e sua família. E Noé ouviu a voz de Deus, e a multidão falava: Noé, tu tá ficando doido? Ele: não, eu ouvi a voz de Deus, e Deus me deu todas as características do que eu devo fazer. Demorou 100 anos para a arca ficar pronta, mas Deus fez com que Noé fizesse tudo certinho. Pode demorar o tempo que for, preste minha atenção, essa é a parte mais importante dessa ministração. Pode demorar o tempo que for, mas quando Deus te der a orientação, Ele vai te capacitar para tu fazer uma obra fantástica em nome dEle, para tu fazer algo que vai salvar a tua família, os teus parentes, as pessoas que estão ao teu redor. Deus, Ele vai sempre falar contigo de uma forma diferente. Ele vai te orientar, vai te capacitar, vai te dar poderes nele. Olha isso, preste minha atenção, vai dar poderes para que você entenda que tudo que tu está fazendo é através dele, para ele. Ele recebe toda a glória, ele é toda a honra, ele é toda a adoração. E é dessa forma que Deus vai fazer esses dias. O apóstolo, o bispo Valdomiro,
da igreja mundial, preste bem atenção, da igreja mundial do reino de Deus. Ele estava ministrando daqueles cultos fervorosos que tem naquela igreja, e ele estava mancando, e ele estava com o joelho dele muito ruim, que ele está sofrendo bastante, preste bem atenção. E ele falou uma ministração muito importante, que eu quero que você entenda nessa noite. E ele pegava o microfone, ele ministrando ali a palavra de Deus, e ele mancando, o Valdomiro, aquele que fala bem grosso, que usa aquele chapéuzão, e ele mancando, e ele falou por um momento assim: ei, vocês devem estar pensando assim, né? Preste bem atenção, vocês devem estar pensando assim: por que que eu não curo a mim mesmo? Cura todas as pessoas e não curo a mim mesmo, e eu aqui mancando e vocês pensando isso, não é verdade? Isso é a maior prova que Deus mostra para você que está pensando isso, que não sou eu que curo, que quem cura, quem se manifesta, quem faz é o Senhor. Aleluia! E ele deixou isso bem claro, bem nítido, está até gravado no YouTube para quem quiser depois ver. E ele falava daquele jeito dele, falava assim: porque se eu tivesse poder de curar, a primeira pessoa que eu ia curar era eu mesmo. Mas isso é a maior prova viva de que não sou eu que curo, eu apenas sou um instrumento de Deus para curar as pessoas. Aleluia! E é dessa forma que Deus faz, irmãos. Deus vai te usar para você curar, Deus vai te usar para você profetizar, Deus vai te usar para você louvar e pessoas ser curadas. Deus vai te usar para você estar ali colocando a mão na ferida e a ferida ser cicatrizada. Deus vai te usar quando você estiver trabalhando. Deus vai te usar quando você estiver louvando na casa das pessoas que você está trabalhando. Deus vai te usar e as pessoas vão falar assim: ei, dá para você orar por mim? Eu vi que você é cristão, que você adora esse Deus aí que todo mundo fala que cura. Dá para você orar por mim? É dessa forma que Deus vai fazer na tua e na minha vida, irmão. Não é diferente não. Porque quando a gente faz a obra do Senhor, a gente faz para Ele. Tudo é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então não é por causa de nós, é por causa da palavra que habita em nós, por causa da presença que habita em nós. Noé não sabia fazer nada, mas Deus o capacitou. Noé, ele foi obediente à voz de Deus, ele reconheceu a voz de Deus e não tinha dúvida que aquela era a voz de Deus. E quem foi Noé para a humanidade? Noé foi o salvador da humanidade. Deus usou a vida de Noé, você entende isso? Deus usou a vida de Noé para poder salvar a humanidade. Aleluia! Noé simplesmente salvou a sua família e os animais que na arca estavam. O que acontece, irmãos? Eu tenho outra coisa para falar para você aqui. Quando Noé fez a arca, a porta da arca era muito grande. Ó, essa é a cereja do bolo, hein? Noé, a arca era muito, a porta da arca era muito grande, Noé não conseguia. Quem fechou a porta da arca foi Deus, para salvar a família de Noé. Ei, eu estou saindo um pouquinho do texto aqui para falar algo para você. Tem portas que são fechadas na tua vida porque é Deus que fecha para te guardar, para te preservar, para preservar você, a sua família, para te guardar bem guardadinho, para que ninguém, nada, nenhum dilúvio, nenhuma tempestade venha sobre a tua vida. Preste bem atenção, a arca foi fechada por Deus, mas ela foi fechada porque Noé estava dentro da arca para preservar a vida de Noé, e vai assim fazer na tua vida. O Senhor, Ele muitas vezes fecha portas na tua vida, que é para te guardar, porque aquela porta que foi aberta não foi Ele que abriu, e lá tu ia se desviar, tu ia se ferir, tu ia machucar, tu ia pecar, tu ia fazer coisas que futuramente poderia te machucar muito e machucar aqueles que estavam ao teu redor, mas o Senhor, ó, te guardou. Dá um aleluia aí, glória a Deus. Se você entende que isso é provisão de Deus, dá um aleluia aí, ó. Irmãos, e também a última aqui para finalizar, tem a voz que chama.
Porque Deus, ele não deixa a gente sem entender. Ele sempre nos chama. Deus chamou Moisés para libertar o povo. Deus chamou Samuel, o profetão, o profeta que ungiu o rei, o melhor rei, o maior rei. Deus chamou Abraão para ser pai de multidão. Aleluia! Deus chamou Pedro para fundar essa igreja. Hoje nós congregamos por causa disso, porque existiu um Pedro em nossas vidas, lá há muito tempo atrás. E Deus chamou você para pregar, para ministrar, para curar, para orar sobre as nações. Deus escolheu você. E você muitas vezes olha no espelho e fala assim: o Senhor não me escolheu, escolheu. Eu estou aqui para falar para você, boca de Deus para falar para você: o Senhor te escolheu. O Senhor não quer que você enterre o seu dom. O Senhor não quer que você enterre o teu ministério. O Senhor, ele te escolheu para ministrar sobre nações, para falar sobre a palavra dele para pessoas, para orar sobre o enfermo. O Senhor te escolheu para dar um abraço naquele carente de abraço, aquele que precisa ser esquentado pela presença de Deus através da tua vida. Aleluia! João Batista, em algum momento, ele falou assim: eu não sou digno nem de atar a sandália, sou apenas aquele que clama no deserto. Mas por algum momento, algumas pessoas vieram perguntar para ele quem ele era, se ele era Elias, olha isso, ou se ele era o Messias. Ele falou: não, eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Você entende que você é a voz que clama no deserto? Ele falou: eu só batizo com água, mas aquele que vier após mim vai batizar com fogo. Aleluia! E eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Preste bem atenção. João Batista sabia quem ele era. João Batista não falava nada e não ouvia quem queria falar para ele quem ele era. E ele falava: eu não sou Messias, eu não sou Elias, eu não sou profeta nenhum, esses que vocês estão falando, eu simplesmente sou aquele que clama no deserto. E ele era um cara bem manso, né? Raça de víbora! Vinde e arrependei-vos, porque é chegada! E ele clamava desse jeito, e muitos batizavam por ele. E de repente vem Jesus, e ele fala: eis, Senhor, mas eu não sou digno. Eu até falei para o povo que eu não sou digno. E Jesus falou assim para ele: João, cumpre apenas o teu chamado. Você pode falar que não é digno, mas eu te escolhi para me batizar. Aleluia! João, você vai ser aquele que vai batizar o Messias. João, você vai ser aquele que vai batizar, aquele que vai batizar com fogo, como você disse. Muitas vezes nós achamos assim, que nós não somos dignos, como João Batista também não achava digno de batizar o Jesus. Fala: ei, tem que ser cumprida a palavra, a profecia tem que ser cumprida. João, vem me batizar, João, presta bem atenção. Muitas vezes nós achamos que não somos dignos, mas o Senhor nos escolhe. Ele fala assim: você pode não ser o melhor levita, mas eu te escolhi. Você pode não ser o melhor pregador, mas eu te escolhi. Você pode não ser o melhor conhecedor da minha palavra, mas pratica tudo que conhece. Então, você eu escolhi. Você pode não ser o melhor obreiro, você pode não ser o melhor diácono, você pode não ser o melhor pastor, mas eu te escolhi para fazer a minha obra. Senhor, mas tem músicos melhores, mas eu te escolhi para louvar. Senhor, eu sou pesado de fala, mas eu te escolhi para pregar. Senhor, tem pessoas melhores, mas eu te escolhi, porque eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Aleluia! E é dessa forma que o Senhor fala nessa noite contigo, meu irmão. Não se sinta menor que ninguém. Não se sinta menor que ninguém. Que nós somos iguais perante o Senhor. Hoje o pastor Everson ministrou uma palavra que ele falou sobre a igualdade na mesa. A mesa esconde defeito? Não, a mesa iguala. Preste bem atenção, a mesa não esconde defeito. Mefibosete vinha mancando. Todo mundo vendo o seu defeito. Todo mundo olhando para ele, vendo o seu problema. E ele vinha ali mancando,
suando para poder chegar à mesa, mas quando ele chega na mesa, que senta, todo mundo olha no olho. Ninguém fica enxergando o problema de ninguém, ninguém vê defeito de ninguém, porque a mesa iguala. A mesa iguala. E é na mesa que o Senhor fala para nós sentarmos. Nessa noite o Senhor te convida para sentar na mesa, que você não vai ser inferiorizado por ninguém, que você não vai ser menosprezado por ninguém, você não vai ouvir vozes de pessoas querendo fazer com que você não enxergue o teu ministério. Você não vai dar ouvido para essas pessoas que não querem que você rompa em Deus, essas pessoas que só falam que você foi chamado para isso e é isso que você vai viver. Não aceite. Você vai ser chamado para aquilo que o Senhor determinar na tua vida. E se Ele já te chamou e você hoje não está exercendo, levanta, sacode a poeira. Não deixe nada impedir que você rompa no Senhor. Porque muitas vezes quando você enterra o seu ministério, você fica triste. Você fica depressivo porque você não consegue romper em Deus. Você vê até outras pessoas rompendo, mas você não. E você sabendo que tem o ministério, presta atenção, se dedique ao Senhor, esteja preparado, porque quando o Senhor entregar nas tuas mãos, você vai fazer com êxito e vai fazer com excelência. Pega essa mensagem, pega essa palavra, irmão, e guarda no teu coração e avança, porque o céu é o limite. O que pode nos parar é nós mesmos. Quem pode nos parar são os nossos pensamentos negativos. Quem pode nos parar são aquelas vozes que a gente dá ouvido, que tira a gente do propósito. Mas quando a gente está focado, o Senhor abre porta para que a gente faça a obra dele de uma forma sobrenatural, e pessoas são curadas, libertas e salvas para louvor e glória do nome dele. Aleluia! Aleluia! E você pode, irmão, não fique achando que não. Eu ainda quero ver testemunho de pessoas depois me chamar no zap e falar: cara, depois daquela live eu ouvi, cara, tomei posse. Eu comecei a ministrar, pessoas foram curadas, pessoas foram saradas. Eu vi pessoas lá na frente, eu fui orar por elas, senti uma queimação de ir lá, e o Senhor falando comigo: vai, eu fui. E pessoas ali, eu colocando a mão, pessoas sendo curadas, eu ministrando palavra, eu cantando, e pessoas sendo libertas. Cara, depois daquele dia eu estava apagado, mas depois daquele dia eu tomei posse e comecei a viver uma nova vida em Deus. E é dessa forma que o Senhor quer para a tua vida, meu irmão. Não dê ouvidos a vozes que falam que você não consegue. Não faça isso. E eu queria ler uma mensagem aqui que me deu um prazer. E para finalizar a minha mensagem aqui, quando você entende quem é você, quando você sabe quem é você, fica tudo mais fácil. Quando você sabe o teu chamado, fica tudo mais fácil. Porque muitas vezes pessoas vão querer fazer de você uma marionete e querer que você faça simplesmente aquilo que Golias queria que o povo de Israel fizesse. Dá-me um homem, simplesmente porque ele se achava poderoso, se achava o imbatível, o cara que não ia ser abatido de jeito nenhum. Mas Deus mostrou que nós somos capazes de tudo e botou um menino Davi para derrubar aquele gigante. E esse gigante, tem que sair da nossa vida. A gente tem que matar esse gigante e começar a correr para os braços do Senhor. E eu vou contar uma historinha aqui para você entender. Quando a gente entende quem somos em Deus, tudo fica mais fácil. Era uma vez um belo jardim com maçãs, laranjas, peras e lindas flores. Tudo era alegria naquele jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste, pois não sabia quem ela era, nem o que tinha de fazer. A macieira lhe disse que era muito fácil fazer saborosas maçãs. Por que você não tenta? Falou para a árvore. Aí, não escute, disse a roseira, é melhor produzir rosas. Não vê como elas são belas? A árvore, confusa cada vez mais e desesperada, tentava de tudo o que lhe sugeriam. Porém, como não
lograva como não lograva ser como as demais, se sentia cada vez mais frustradas. Um dia, chegou no jardim uma coruja, e ao ver o desespero da árvore confusa, exclamou: "Não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra o têm, mas é fácil de resolver. Então somente não dedique a sua vida para como os outros acham que você deve ser. Seja você mesma", a coruja falou, né? "Conheça a si mesmo." Aí veio uma voz e falou assim: "Ouça a sua vocação com a sua missão nesta vida." "Como assim? Ser eu mesma? Conhecer-me? Vocação? Missão?" perguntei a si mesma, a árvore confusa, quando de repente uma doce voz veio e ecoou no seu interior: "Você jamais dará maçã, porque você não é uma macieira. E nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho. Seu destino é crescer forte e majestoso. O que lhe propiciará dar abrigo aos pássaros, sombras aos viajantes, beleza à paisagem. Essa é a sua vocação." A partir desse momento, a árvore confusa não se sentiu mais em confusão. Ao contrário, se sentiu forte e segura em si mesmo, e se preparou para ser tudo aquilo ao qual ela foi criada, e continuou a crescer. Você entende que você foi chamado para um propósito? Não é o que as pessoas estão falando para você que você vai ser. Você não é uma roseira, você não é uma macieira, você é um carvalho forte, que vai crescer, vai dar sombras aos pássaros e aos viajantes, vai dar abrigo àqueles que precisam. Você é um profeta, é uma profetisa de Deus. Você é uma missionária, você é um missionário, você é um evangelista. Você é uma evangelista de Deus. Você é uma porteira que cuida. Você fica ali, você é uma obreira do Senhor que fica na portaria. Que o seu abraço liberta pessoas. Que o seu abraço cura feridas, cura a alma. Isso que você é, não aquilo que as pessoas falam que você deve ser. Obrigado, graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe, aleluia.